Hoje celebramos a festa do apóstolo Santo André, irmão de São Pedro, pescador da Galileia, um dos primeiros a serem chamados por Jesus para ser discípulo dele. E se nós lemos o Evangelho de São João, nós descobrimos que Santo André e São João eram discípulos de João Batista. Se eles seguiam João Batista, certamente eram judeus devotos que esperavam a vinda do Messias. Talvez Pedro e Tiago, irmãos de André e João, também fossem discípulos de João Batista, mas quando João Batista aponta Jesus e diz: "Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo", apenas André e João estavam seguindo João Batista, ouvindo a sua pregação, e eles imediatamente seguem Jesus. Provavelmente havia outros discípulos de João Batista naquele momento. Não sabemos se outros também seguiram Jesus imediatamente ou se só os dois. O fato é que o Evangelho de São João diz que eles eram discípulos de João Batista, e quando João Batista diz que Jesus é o Cordeiro de Deus, que Jesus é aquele que veio tirar o pecado do mundo, eles logo compreendem que já não devem seguir João Batista, que devem seguir Jesus. André e João, então, vão atrás de Jesus, e Jesus diz para eles: "A que vieste, o que procurais?" Eles perguntam: "Mestre, onde moras?" E Jesus diz para eles: "Vinde e vede." São João até diz que era tarde, diz o horário, porque aquele foi o primeiro encontro, o primeiro contato com Jesus que ficou marcado na mente dos dois. E é André que, depois desse encontro com Jesus, vai até o seu irmão Pedro e diz para ele: "Encontramos o Messias." Então, Santo André foi apóstolo de São Pedro. Ele foi quem evangelizou São Pedro, quem falou de Jesus para São Pedro, que depois se torna também discípulo de Jesus. Pedro e André, Tiago e João depois serão chamados por Jesus enquanto estão ali trabalhando como pescadores no mar da Galileia. É o Evangelho de hoje. Serão chamados para se tornarem pescadores de homens. São os 4 primeiros escolhidos, são os 4 primeiros chamados. Depois, Pedro, Tiago e João terão mais destaque, mas André faz parte daquele núcleo primitivo de discípulos de Jesus. É ele que leva até Jesus o menino com os 5 pães e os 2 peixes na multiplicação dos pães. É ele, junto com Filipe, que levará alguns gregos até Jesus, alguns gregos que queriam ver Jesus.
lá no início, quando André se encontrou com Jesus pela primeira vez, e eles perguntaram: Mestre, onde moras? Jesus tinha dito: Vinde e vede. Agora os gregos querem ver Jesus, e André, junto com Filipe, André era um nome grego, Filipe também, eles levam os gregos até Jesus. Então, já aí no Evangelho, nós vemos a atividade apostólica de Santo André, que morre, assim como seu irmão Pedro, morre crucificado, morre mártir, ele e os outros apóstolos, exceto São João. Mas nós vemos aí Santo André sempre levando as pessoas até Jesus. Seja o seu irmão Pedro, seja o menino com os 5 pães e os 2 peixes, sejam aqueles gregos que procuravam ver Jesus. Essa é a missão do apóstolo. Essa é a missão dos discípulos de Jesus. Essa é a nossa missão de batizados, é a missão da igreja. Levar as pessoas até Jesus, ajudar as pessoas a verem Jesus, a acreditarem que Jesus é o Messias, aquele que foi prometido, aquele que foi esperado, o desejado das nações, aquele que as pessoas sem saber procuram. Então, celebrando a sua festa no dia de hoje, nós também possamos conduzir as pessoas até Jesus, falar de Jesus para as pessoas, para que o mundo creia que Jesus é o único Salvador de todo homem. Amém.